são três pilares para você criar sua automação fiscal, tá? Você tem um pilar tecnológico, você tem um pilar técnico e você tem um pilar comportamental. Hoje a gente falou do pilar tecnológico. Você precisa disso para conseguir criar suas automações fiscais, mas ele não é o principal. Como é que é um tripé, né? Se você tira um, cai, para de funcionar. Que vão os três juntos te ajudar a construir suas automações fiscais, ter mais tempo livre, aumentar salário, ter reconhecimento profissional, executar suas rotinas de trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Enfim, o que você precisar da área fiscal tributária, essa habilidade vai te ajudar a resolver. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu estou te mostrando atalhos e obstáculos que podem te ajudar ou atrapalhar na sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias para ter mais tempo livre. Eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automação fiscal, e na live de hoje vamos falar sobre o tipo de conhecimento necessário para você criar suas automações fiscais. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou mostrar para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária como automatizar suas rotinas de trabalho para ter mais tempo livre, mesmo que você tenha zero conhecimento sobre o assunto. Então, se você ainda não se inscreveu para participar desse evento, é muito fácil. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link, você pode clicar nesse link, você vai cair na nossa página de inscrição, lá você vai colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar, e na página de Obrigado vai ter um botão para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vai lá, clica, faz a sua inscrição, que eu espero você no nosso grupo de WhatsApp. Então vamos lá, tá no nosso conteúdo de hoje. Então, qual tipo de conhecimento necessário para conseguir automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Então, o tipo de conhecimento que eu vou precisar para criar as minhas automações fiscais é o tipo de conhecimento que vai me ajudar no meu dia a dia de trabalho, né? Chega a ser lógico, simplório demais isso, mas é verdade. Então, qual o tipo de conhecimento que eu tenho que desenvolver? Aquilo que vai ajudar a executar meu trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. É o que eu sempre falo aqui no canal. E, para isso, a gente precisa entender, primeiro, quais são essas atividades que a gente executa. Porque se eu entender quais são as atividades que eu executo, eu vou conseguir entender quais habilidades de programação vão me ajudar a executar essas atividades de forma mais precisa, de forma mais segura, de forma mais rápida. Então, isso é fundamental para a gente. Primeiro ponto aqui. O que é que a gente faz atualmente na área fiscal tributária? E a gente falou um pouquinho disso também na nossa live anterior, mas eu vou reforçar porque tem sempre gente nova chegando. Se você caiu de paraquedas aqui nessa live, a gente está na live 5 de 10, então quer dizer que você perdeu outras 4 lives que vieram antes dessa. Então procura aí as lives de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal e segue na sequência, porque elas são importantes. Cada conceito que eu vou apresentando vem baseado nas informações que vieram anteriormente, combinado? Então, o que é que a gente faz na área fiscal e tributária atualmente? A gente vai, basicamente, tá? Não vou repetir exatamente tudo que eu falei na live anterior, mas a gente analisa informações, a gente manipula dados e a gente classifica também essas informações. Classificar até é bem mais comum lá para o pessoal que atua no setor contábil, mas a gente também faz isso. Quando a gente compra uma mercadoria dentro ou fora do estado e a gente vai fazer um lançamento, a gente está classificando. Então, como que eu vou lançar essa operação? Vou lançar como desconsumo, eu vou lançar como aquisição para revenda, eu vou lançar isso como um ativo imobilizado. Então, eu estou definindo qual tipo de entrada que eu vou dar e, logicamente, isso é uma classificação. A gente faz classificações, a gente também analisa informações, então a gente faz uma análise para poder fazer uma classificação, a gente faz uma análise tributária. Se eu for vender para fora do estado, para o estado X, tal produto, como que vai ser a tributação? A gente vai fazer análise disso, a gente vai fazer planejamento tributário. É mais interessante eu estar no lucro presumido, no lucro real, no Simples Nacional? Vai depender de cada situação, cada empresa é uma empresa. A gente também faz muita análise. E a gente também manipula muitos dados, seja escriturando nota fiscal, seja quando a gente está definindo a tributação das operações de venda,
A gente está constantemente manipulando esses dados, pegando os dados de um arquivo XML para gerar um relatório de movimentação. Quero confrontar todas as entradas que eu tive com todas as saídas que aconteceram. Quero fazer uma análise de estoque. Então, você está analisando, está manipulando dados. Então, o tempo todo, o nosso trabalho na área fiscal e tributária envolve manipulação de dados. Mais especificamente, arquivos XML e arquivos TXT, lá na figura do SPED, né? Então, o SPED fiscal, o SPED de contribuições, são arquivos que têm muitas informações, muitos dados, e que a gente muitas vezes perde muito tempo executando essas atividades de forma manual. Então, a automação fiscal vai ajudar a gente a acelerar justamente as atividades que a gente executa. E aí a gente vem para o ponto que foi até um tópico também da nossa live anterior, quando a gente falou sobre preciso ser um programador para automatizar as minhas rotinas de trabalho, e eu falei que não, que na verdade você precisava de 4 habilidades. Por que só 4 habilidades? Porque são as habilidades que vão me ajudar a executar as minhas rotinas de trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Simples assim. Então, não preciso ficar floreando, enchendo linguiça. Não preciso aprender tudo que um programador sabe para conseguir automatizar as minhas rotinas de trabalho. Eu preciso simplesmente daquelas habilidades que vão me ajudar a resolver o meu problema. Ponto. E quais são os meus problemas? E a gente acabou de listar aqui os tipos de atividade que a gente executa. Mas, nessa live eu também falei quais são os 4 tipos de habilidades que você precisa, ou as 4 habilidades que você precisa desenvolver se você quiser se transformar num profissional capaz de automatizar as suas rotinas fiscais e tributárias. E isso vai te dar como efeito colateral mais tempo livre. Eu sempre falo de 3 grandes efeitos colaterais que aprender automação fiscal traz para os profissionais que detêm esse conhecimento. O primeiro de todos é ter mais tempo livre. A partir do momento que eu gasto 20 horas para executar determinada tarefa, crio uma automação que executa o mesmo trabalho, só que ao invés de 20 horas em 3 minutos, eu ganhei 19 horas e uns quebrados aí. Em seguida disso, vem normalmente o reconhecimento profissional, que é, cara, você está num ambiente, numa empresa, onde um determinado problema é resolvido de determinada forma, e muitas vezes não da melhor forma possível, e você consegue achar uma boa solução, uma solução que tem custo quase zero para se desenvolver, porque tudo que você precisa para desenvolver, você tem um computador, você tem um programa já instalado dentro do seu computador, você nem precisa baixar, não precisa nem gastar internet. Então você já tem um programa instalado no seu computador, você já utiliza ele no seu dia a dia e você vai utilizar esses recursos que já estão disponíveis para criar sua automação fiscal. Então você consegue reduzir uma atividade que você gastaria horas para fazer, para alguns minutos e muitas vezes segundos, com zero custo. Então, não raro, isso gera reconhecimento profissional e logo em seguida você acaba galgando aí também aumento de salário, promoções. Eu tenho vários casos de alunos aqui que foram promovidos, que a empresa criou cargo específico para a pessoa dentro lá da empresa, criou um setor específico, um cargo específico só para aquela pessoa, para ela não ir embora. Tem caso de aluno que já foi promovido 2 vezes, já estava indo para a terceira quando a gente conversou. Então, é algo que é comum, corriqueiro, a partir do momento que você tem essa habilidade desenvolvida. E você não precisa ser um especialista, você precisa dominar a automação fiscal para você já começar a colher esses resultados, para você já começar a colher esses benefícios. Normalmente, com a primeira automação que você cria, você já começa a se destacar profissionalmente, você já começa a ter um certo reconhecimento e já começa a ganhar tempo. Tem um aumento de salário, a promoção provavelmente vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas assim, o reconhecimento e o ganho de tempo é praticamente instantâneo a partir do momento que você cria a sua primeira automação fiscal. Então são essas 4 habilidades que vão ajudar você a alcançar esse tipo de resultado, esse tipo de benefício. Sair lá daquele grupo de profissionais que vivem reclamando que trabalha muito, ganha pouco, não tem reconhecimento profissional, entrar no grupo de profissionais que tem tempo livre, né? Tem mais tempo livre no seu dia a dia, são reconhecidos profissionalmente e não raro recebem reconhecimento na forma de aumento de salário ou de promoções de trabalho. Porque quando você desenvolve uma automação fiscal, quando você cria o hábito de fazer isso, você não só criou um programa que resolve um problema X ou uma automação que resolve um problema X.
você também desenvolve o seu raciocínio, a sua cognição. Você fica mais inteligente e isso faz com que você enxergue coisas que você não enxergava antes, inclusive a níveis empresariais. Foi o que aconteceu com um dos meus alunos, o Francisco dos Santos. Ele trabalhava numa empresa como atendente de suporte. E aí, depois que ele desenvolveu a habilidade de automação, ele saiu da posição de atendente e virou gerente do suporte, do atendimento todo. E hoje ele já está pensando em ir para a implantação do sistema. Ele trabalha numa empresa que desenvolve software, uma empresa que tem uma ERP. Eles têm muitos problemas na implantação de novos clientes. O cliente novo chegou, tem que migrar a base de dados, informações, documentos. Eles tinham muitos problemas com isso. E ele está desenvolvendo um projeto para ajudar a empresa a reduzir esses percalços no momento da implantação do sistema, que é muito positivo. Imagine o impacto que isso gera dentro da empresa onde ele está atuando. Porque a implantação do sistema é algo que é crítico. Estou chegando na empresa e eu acabei de contratar o sistema, vai ter um processo de implantação que já não é algo que as pessoas gostam muito de fazer e dá um bocado de pepino no processo de implantação. A chance de eu ficar puto com essa empresa logo no começo da relação é muito grande. Agora, se eu tenho um processo que eu consigo fazer isso de uma forma eficiente, eu já tenho mais afinidade com a empresa. Então, aquele sistema, aquele RP já tem um pouco mais de moral comigo. Pô, foi rapidinho o processo de implantação, quase não tive problema nenhum para resolver. Então, quanto que isso, claro que o Francisco está desenvolvendo, vai agregar de valor para a empresa onde ele está atuando e vai agregar de valor para ele enquanto profissional que desenvolveu essa solução, que está desenvolvendo esses mecanismos para dentro dessa empresa. Então, é algo que realmente é disruptivo, né? Você é outro patamar. Normalmente, sua carreira vai se dividir em antes de você saber automação fiscal, depois que você aprendeu a fazer automação fiscal. Basicamente isso. E aí, que habilidades são essas, né? Antes da gente entrar nessas habilidades, eu quero dizer que elas vão ajudar você a automatizar pelo menos 95% dos problemas que existem na área fiscal e tributária atualmente. E 100%, vou dizer de novo, 100% dos problemas com arquivos SPED. Então, essas 4 habilidades são responsáveis por isso. Só 4, não 4 anos de faculdade de programação. 4 habilidades de programação que vão te ajudar a resolver 100% dos problemas com SPED, qualquer SPED, fiscal, contribuições, SD, CF, você escolhe, e 95%, pelo menos, dos problemas da área fiscal tributária. Que habilidades são essas? Vamos lá. Primeira habilidade, a de inserir dados. Quando eu falar inserir dados e todos os outros dados que virão pela frente, eu estou querendo dizer arquivos XML, arquivos SPED, planilhas, banco de dados, qualquer lugar que você consiga manipular informações, tá? Então, quando eu falo inserir dados, eu estou falando inserir dados em arquivos XML, em arquivos SPED. Mas para que eu vou querer inserir dados em arquivos XML, em arquivos SPED? Segura um pouquinho aí, que daqui a pouco eu vou te dar vários exemplos de quando que essa habilidade vai ser necessária no contexto da área fiscal e tributária e quando que isso vai salvar muito tempo do seu dia. Próxima habilidade, extrair dados. A próxima habilidade é alterar dados e a última habilidade, deletar dados. São essas 4 habilidades. Se você desenvolver essas 4 habilidades, você será capaz de criar praticamente qualquer automação fiscal que vai te ajudar a resolver os problemas do seu dia a dia. E aí vem a grande questão. Me prove que isso é assim mesmo. Me prove que com essas 4 habilidades eu consigo resolver 95% dos problemas que eu tenho aqui na área fiscal e tributária, como você me disse. Então, vamos lá. Primeiro, inserção de dados. O que é que eu consigo fazer quando eu desenvolvo a habilidade de inserir dados, inserir registros, inserir campos, inserir tags em arquivos XML? Qual tipo de problema eu consigo resolver utilizando só essa habilidade? Lançar, por exemplo, ajustes de apuração no SPED fiscal. Então, você tem a apuração do SPED. Lá dentro dessa apuração, você tem lá os ajustes. Registro é 111 normalmente. E o registro é 103, onde você faz o detalhamento. Então, normalmente você faz esse tipo de ajuste de forma manual. Porém, tem algumas situações em que isso acaba ficando inviável. Eu tinha um cliente que ele precisava inserir as informações de crédito presumido. Toda vez que ele comprava dentro do estado da Bahia de uma empresa do Simples Nacional, ele tinha um crédito de 10 a 12%, dependendo da atividade da indústria que ele comprou. Então tinha que comprar de uma indústria, tinha que ser do Simples Nacional. E a aquisição não poderia ser aquisição para uso de consumo, qualquer aquisição.
Tinha que ser uma aquisição, por exemplo, para revenda, para industrialização, tanto faz. Só não podia ser ativo ou uso e consumo. Só que, legal, é uma indústria, cada indústria, essa empresa grande, e só de ajustes de apuração dessas operações de crédito presumido, eles tinham em torno de 400 lançamentos. Isso entre o registro S111, o S113, e o S113 detalhado produto a produto, tá? Para quê? Para que você dê clareza para o fisco sobre por que você pegou aquele crédito presumido. Imagine, você vai lá no seu SPED, lança um registro de crédito presumido, você não diz qual é a nota fiscal que você está pegando aquele crédito presumido, você não tem nenhuma memória de cálculo de como que você chegou naquele valor, você muitas vezes não tem nenhuma descrição decente do que é que significa aquilo que você está lançando, e você manda isso para o fisco. Quando o fiscal pegar isso e ele fizer a análise, você acha que ele vai ligar para você e vai te perguntar, você fez um lançamento aqui que eu não estou entendendo o que é, um negócio de um crédito presumido aqui, como foi que você chegou nesse número? Não vai fazer isso. Ele vai emitir um auto de infração, vai te intimar e vai te pedir para resolver o negócio. E muitos deles já estão multando direto. Aqui na Bahia, inclusive, eles alteraram a legislação dizendo que o fisco já pode multar direto o contribuinte, sem precisar intimar e pedir para fazer correções. Então, é como a coisa está se desenrolando. Então, seria muito melhor se eu conseguisse passar as informações num nível de detalhamento maior, num nível de detalhamento muito grande, porque eu evito esse tipo de situação. E ainda que você conseguisse defender ou que você fosse fazer essa retificação, explicar, 5 anos depois, você vai ter que lembrar como foi que você fez naquela época, quais notas eram. É todo um processo, todo um procedimento para que você consiga demonstrar uma informação que você já poderia ter feito desde a primeira vez. Então eles tinham esse problema, basicamente calculava lá em cima das notas, lançava o valor no registro S111 e acabou. E aí, como que ficou depois desse processo de automação que a gente construiu? Então, em 1 segundo e meio, a gente conseguia gerar 400 registros de crédito presumido, nota a nota, item a item, tudo detalhadinho lá. Então, se o fiscal quisesse questionar alguma coisa, não conseguiria, porque está toda a informação lá. Eu peguei o crédito presumido dessa nota, desse item, e foi o valor, esse valor aqui que eu peguei de crédito presumido com relação a esse item. Então, extremamente precisa a informação, que vai trazer mais segurança, que foi um dos aspectos que eu falei aqui que a automação fiscal pode te trazer. Mais tempo livre. Na verdade, quando você executa o seu trabalho, né, de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então, você vai conseguir executar o seu trabalho de forma mais rápida, foi o que aconteceu, de não sei quanto tempo, se pode fazer isso na mão, para 1 segundo e meio, mais prática, você vai apertar um botão, vai dizer onde é que estão os XMLs, onde é que está o SPED, você vai tomar um café e volta e está resolvido, e de forma mais segura, porque eu consigo apresentar as informações no nível de detalhamento que eu não conseguiria fazer de forma manual. Encontrei estes resultados. Ixi, o celular tá conversando comigo aqui. Perdão. Então, esses elementos eu vou conseguir gerar esse tipo de resultado simplesmente com essa habilidade de extrair informações. Depois eu tenho informar ajustes para a geração da GIA SP. Outro dia eu recebi um cliente, ele pediu para automação para ele, para fazer lançamentos, para ajustar informações, inserir registros, né, dentro do SPED fiscal, registro 697. O sistema dele não estava inserindo essas informações, ele mandava o SPED para São Paulo, mandava a GIA e aí dava divergência. Então ele tinha que fazer esses lançamentos no SPED de forma que batesse com a GIA e enviasse lá para a Cefaz São Paulo. E aí a gente criou uma automação para fazer justamente isso. Ela recebe o SPED, faz a leitura lá com base nas regras que São Paulo definiu, gera esses registros lá no C197 e D197 com as informações solicitadas e pronto. Depois que ele começou a aplicar isso, ele não teve mais problema com a GIA, não existia mais divergência entre as informações que estavam lá na GIA e as informações que estavam na FD. Qual foi a habilidade que eu usei para isso? Inserção de dados, criar registros dentro do SPED. Outra coisa que sempre acontece bastante aí nas empresas. Eu faço venda no contribuinte, venda para fora do estado, e aí, normalmente não, tá? Normalmente é muita coisa, mas às vezes acontece do meu sistema não estar preparado para informar lá o registro 61. Tem empresa que nem sabe que existe esse registro.
Então, ele não sabe que tem que gerar o registro 61, não gera. A informação está na nota, mas a informação não está no SPED. Isso pode me levar a ter problemas com o fisco. Ele pode considerar isso como uma inconsistência. Cadê o DIFAL que você não pagou? Não, eu paguei sim, está aqui a GNRE. Daqui que você mostra que você já teve que parar o que você estava fazendo, procurar a documentação, aí perdeu a documentação. Enfim, é um transtorno isso. Então, quando você informa lá no seu SPED fiscal o valor que você pagou, GNRE, tudo bonitinho, acabou, tá tudo amarrado. Mais rápido, mais prático, mais seguro. E você consegue fazer esse tipo de coisa utilizando essa habilidade de inserir dados. Informar o inventário no bloco H do SPED fiscal. Não sei se você sabe, mas para gerar o bloco H, você não vai informar só o saldo de estoque. Você tem que informar o registro 0200, que é o cadastro de itens, o H005, que é o total do estoque, a finalidade para a qual você está enviando aquele estoque, o H010, que são as informações do produto em si, quantidade, valores, o H020, que é a tributação do ICMS, e o H030, que, se não me engano, é a tributação das operações com ST. Então, você tem que apresentar tudo isso. E como é que você faz para inserir um inventário num arquivo que já existe? Você entra de forma manual lá no PVA e vai lançando. E se esse cliente tiver 15 mil itens para incluir? Ah, não, vou pegar uma planilha, vou criar a tabela, vou criar as informações no formato do TXT e depois eu copio e colo. Legal, é uma solução também bem mais rápida do que fazer direto no PVA, mas ainda assim você vai precisar fazer algumas correções no seu lançamento lá do TXT. Você vai criar erros de estrutura. Se você simplesmente colocar a informação lá e importar, você vai criar erros de estrutura. Então, quando você cria uma automação fiscal, você consegue fazer esse tipo de inserção de forma muito rápida, extremamente rápida. E por fim, seguindo na mesma linha do bloco H, o bloco K. Eu preciso informar o bloco K no meu SPED, né? Então, da mesma forma que eu preciso informar o bloco H, eu preciso informar o bloco K, que é um pouquinho mais simples, mas ainda assim necessário. Muitas vezes o sistema da empresa não gera essa informação. E você tem que, mais uma vez, lançar isso de forma manual. Então, essa habilidade de inserir dados já resolve bons problemas que a gente tem na área fiscal e tributária. Agora, vamos para a próxima habilidade, alteração de dados. No caso da alteração de dados, eu tenho aqui, por exemplo, uma situação que não acontece com praticamente ninguém na área fiscal. O cliente, a empresa onde você trabalha, a pessoa não tem tanto conhecimento assim sobre a escrituração fiscal e ele lança uma aquisição de ativo imobilizado ou de uso e consumo com crédito do CMS. E aí digamos que é um volume considerável. Tem empresa que compra, dependendo do tamanho da empresa, 15, 20, 30 notas só de uso e consumo no mês. Imagine você ter que corrigir isso nota a nota, item a item. Zerar o valor da base, zerar a alíquota, zerar o valor de CMS, zerar lá no registro C190, zerar no C100. Para quem não sabe aí, C170 são os itens da nota fiscal, C190 é como se fosse um conjunto do conjunto CFOP CCT alíquota, então eu agrupo todos os produtos que tem mesmo CFOP CCT alíquota, lanço no C190. E no C100 eu tenho o valor total lá do ICMS, o valor da base e o valor do ICMS. Então todas essas alterações que você precisaria fazer se fosse fazer direto no PVA. No TXT, pior ainda, eu acho que é pior, nesse caso é pior, no caso de alteração, né? Porque de inserir, você monta o registro fora, copia e cola, já foi. No caso de alterar, não. No caso de alterar, você vai precisar entrar no SPED, identificar qual é o registro que você quer alterar, identificar o campo, que são pipes ali um do lado do outro, às vezes é complicado de encontrar um campo específico, e daí fazer a alteração. Então é mais difícil você fazer direto no arquivo do que você fazer no PVA. E, no entanto, você pode criar uma automação fiscal que vai varrer o SPED e identificar quando que aquela operação é uma operação de uso e consumo, uma operação de ativo imobilizado, uma aquisição de produto com substituição tributária, você é um atacadista, um varejista, não pega crédito, identificar essas operações e automaticamente zerar base, alíquota, valor do CMS, zerar as informações do 690, zerar ou atualizar, porque às vezes você tem na nota uma operação normal, uma operação ST, uma operação normal, uma operação de bonificação, que você não vai pegar o crédito, por exemplo. Você pode ter situações que você vai pegar o que você não vai pegar, vai depender muito da finalidade que você vai dar para aquele produto. Mas você pode variar. Você pode simplesmente ter que zerar o valor lá no C100, que é o total da nota, ou pode simplesmente reduzir porque você tem outras operações que são realmente tributadas.
E aí você vai precisar dessa habilidade de alterar informações dentro de um arquivo SPED. Isso vai te ajudar a realizar esse tipo de coisa. Quanto tempo você acha que você conseguiria economizar só de não precisar zerar essas informações na mão? Um cliente tem 5 notas. Eu faço 10 clientes. Você tem 50 notas para fazer esse tipo de operação. Digamos que cada nota com 10 produtos. Você tem 500 produtos para alterar. Olha o tamanho do problema. Quanto tempo você acha que você gastaria para fazer isso? Então, com essa habilidade, você resolve isso em segundos. E, mais uma habilidade de alteração, recalcular, por exemplo, os valores de PIS e COFINS após a exclusão. Então, a exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS é um trabalho de alteração. Você vai entrar lá no SPED, contribuições, 670. No 670, vai lá no campo 15, que é o valor do ICMS, pega esse valor do campo 15, subtrai base do PIS, base da COFINS. E recalcula o PIS e a COFINS. Depois você tem que atualizar o registro C100 também. Então, essa habilidade de alterar dados vai te permitir fazer isso de forma relativamente fácil. Sem precisar pegar arquivos, SPED, importar para o Excel, por exemplo, para depois ficar procurando informação, alterar, dar um jeito de trazer de novo para o SPED. Direto, cria uma automação, uma rotina, clica no botãozinho, vai tomar uma água, vai tomar um café, e quando você voltar, está pronto. Já foi feito aqui. Acho que antes de você sair da mesa, já está pronto. Então, essa habilidade vai te ajudar a fazer isso. Extração de dados. Aqui, basicamente, qualquer tipo de relatório que você precisar, é essa habilidade que vai te fornecer. O que é que eu posso fazer com essa habilidade? Gerar relatório de movimentação de estoque, XML versus FD. Tenho lá uma movimentação de entrada. Movimentação de entrada no meu SPED. Eu tenho uma movimentação de saída no meu XML. Eu quero cruzar. Quanto que entrou de mercadoria, de determinada mercadoria no mês, quanto que saiu via XML. Cruzar essas informações e saber qual é o meu saldo de estoque. Então, essa habilidade vai te ajudar a fazer isso. Outra coisa que ela vai te ajudar a fazer, listar notas não escrituradas no SPED. É uma questão muito comum, inclusive lá na pesquisa, né, da Semana da Automação Fiscal, muita gente está relatando isso. Eu quero aprender a fazer essa conferência, automatizar essa conferência. Quanto tempo você pede? Às vezes tem gente que imprime no papel o relatório, pega essa informação, escreve, vai ticando, né? Imprime o relatório do sistema, imprime o relatório da Cefaz e sai ticando para ver se a nota está lá ou se não está. Uma vez eu fui visitar uma cliente minha de consultoria, a dona da empresa, a diretora, estava lá na sala de reunião. E aí, mano, como é que você está? Eu estou aqui tentando achar problema aqui que a contabilidade falou que está faltando enviar uma nota lá. Tem uma diferença no faturamento. Eu estou tentando descobrir que nota fiscal é que eu não enviei. Ela estava com o relatório da Cefaz de um lado, com o relatório do sistema do outro, tentando identificar qual era a nota fiscal que estava faltando. Eu acho que, para com isso, me dá isso aí que eu vou resolver isso para você. E aí, eu tenho, não vou nem falar de mim, vou falar de um aluno meu, o Eduardo Laurentino. Ele criou uma automação justamente para fazer isso. Ele pegou, estava passando por uma fiscalização, ele pegou os últimos 5 anos de SPED da empresa, criou essa automação e ele conseguiu identificar todas as notas fiscais de entrada e de saída que estavam faltando o lançamento com um clique de botão em menos de 5 segundos. Menos de 1 segundo. Isso inclusive, a gente fez uma live onde ele mostrou isso pra gente. A gente fez um podcast transformando horas em minutos, onde eu entrevisto os alunos que tiveram um resultado com o método que a gente ensina aqui. E ele mostrou pra gente ao vivo 5 anos de SPED. Ele tinha lá os relatórios da Cefaz com as notas, e aí ele criou uma automação para cruzar os dados da Cefaz com os dados do SPED. Em menos de 1 segundo, ele tinha um relatório completo de todas as notas que não tinham sido lançadas, de 5 anos. Então, esse tipo de habilidade vai te ajudar a fazer isso. Identificar itens sem fator de conversão informado. Esse é um grande problema também em algumas Cefaz ainda. Eu informo lá a movimentação, comprei a mercadoria X e não informo 0,220. Eu não digo que comprei em caixa, controle em unidade, mas qual é o fator de conversão? Uma caixa tem quantas unidades? Eu não digo isso no meu SPED, isso é um problema. Então, essa habilidade vai te ajudar a identificar esse tipo de situação e não só identificar, resolver também. Tá? Se você combinar já essa habilidade, vamos falar de combinação depois a gente vai entrar nesse ponto. Identificar duplicidades no cadastro de produto. Então, produtos que têm a mesma descrição e códigos diferentes. Você consegue
extrair essas informações do seu SPED utilizando essa habilidade de extração de dados. E por fim, a deleção de dados. Precisa deletar informações muitas vezes. Quando que eu vou precisar deletar informação? É raro, nem sempre você vai precisar disso, mas se eu não tiver essa habilidade, está incompleto. Digamos, por exemplo, que você precise, você fez lá o bloco H. Então você gerou lá o bloco H, pegou uma planilha, gerou ele, enviou lá dentro do SPED. Só que você precisa informar o bloco H, precisa informar o cadastro do produto também, o 0200. Só que às vezes, tipo, a quantidade de informações lá da empresa, de itens, é muito grande, sei lá, 15 mil itens. Você vai pegar os 15 mil itens, gerar o 0200 e vai jogar lá no SPED. Só que já tem os que já estavam lá, tem produtos que não vão no inventário, produtos de uso e consumo, por exemplo, subprodutos, não vão aparecer lá no seu inventário. E aí o que é que acontece? Você vai ter uma série de erros quando você importar e validar o seu SPED, dizendo não informa o item se você não usar ele em nenhum dos outros blocos. Isso não está usando no bloco C, não está usando no bloco D, não está usando no bloco K, não está usando no bloco H, cara, delete isso daqui. E às vezes você tem 200, 300, 500 erros desses. Como é que você vai fazer para entrar item a item e apagando essas informações dentro do seu PVA? Complicado. Então essa habilidade vai te ajudar a resolver esse tipo de problema. Outra situação que aconteceu comigo lá em 2017, um cliente meu, então estava com 2017, acho que foi 16 para 17. Eu estava começando a trabalhar com consultoria de SPED. E esse cliente, ele queria que eu resolvesse o problema de SPED dele lá com os cupons fiscais. Então tinha os problemas relacionados ao cupom fiscal e ele queria que eu resolvesse. E o que é que tinha de problema? Alguns itens, como você informa lá no registro C425, são os itens do cupom fiscal, vinham com o valor do produto zerado, o valor e a quantidade zerados. E quando isso acontece, cara, se o valor está zerado, se a quantidade está zerada, não houve movimentação do produto. Se não houve movimentação do produto, não tem que estar aqui no SPED. Então você vai ter um erro pedindo para pagar isso. E era em torno de 550, 580 erros desse por período de apuração. E imagine se eu fosse deletar cada uma dessas informações de forma manual. Eu ia gastar muito tempo fazendo isso. Então, eu simplesmente criei uma automação que identificava essas situações e deletava esses registros de forma automatizada. Então, foi uma habilidade que me salvou de gastar muitas e muitas horas fazendo esse processo de forma manual. Então, são essas 4 habilidades que vão te ajudar a resolver 95% dos problemas da área fiscal e tributária e 100% dos problemas com arquivos SPED. E eu te pergunto, depois de tudo isso aqui que eu te mostrei, o que é que fica de fora? O que é que está faltando a gente de habilidade para a gente resolver na área fiscal? Sei lá, talvez enviar um e-mail de forma automatizada, talvez coletar informações da internet, talvez baixar certidões negativas. Cara, se você fizer todo esse trabalho que eu te mostrei, resolver esses problemas, você não vai precisar se preocupar com certidão negativa. A não ser que o cliente não pague, mas aí é problema dele, ele que não pagou. Mas não porque você não gerou a informação de forma correta, entende? Então, essas habilidades, essas 4 habilidades, resolvem a grande maioria dos problemas da área fiscal e tributária. Depois disso, você vai começar a combinar essas informações. Combinar essas habilidades. Por exemplo, eu recebi uma vez uma proposta, uma encomenda de automação, para fazer a recuperação dos últimos 5 anos de créditos do SIAP que não foram aproveitados pelo contribuinte. Eu aceitei esse desafio. E aí, nesse caso, como é que faz isso? Poxa, deve ser um negócio super complexo. Vai ficar dentro dessas 4 habilidades. É só você combiná-las. O que foi que eu fiz? Primeiro, eu extraí as informações dos arquivos XML. Eles me deram os arquivos XML lá. Me deram outras informações que não tinham em lugar nenhum na planilha. Por exemplo, quanto que eu paguei de DIFAL nessa operação? Qual a unidade de medida de controle de estoque aqui dentro? Qual o código do bem desse item relacionado a essa nota? Então tem informações que você não tem em lugar nenhum. Geraram isso em planilha, me deram e eu fiz a coleta. Eu fiz a importação desses dados, extraí esses dados lá do XML da planilha, fiz os processamentos que eu precisava. Depois eu alterei as informações do bloco G, lá no bloco G, registro de 110, alterei os dados, deletei os registros que já tinham informado no SPED, então eu precisava informar a nota. E a nota, você tem um fornecedor associado, que é o registro 0150. Então, se eu chego lá e simplesmente informo de novo o contribuinte que já está informado, o fornecedor, então um erro de duplicidade no meu SPED. Então, olha a necessidade de deletar aparecendo de novo. Tinha que deletar
os registros dos contribuintes, né, os participantes que já estavam naquele arquivo SPED, e alterar o código para aquele que já existia. Então, foi um processo também que precisou ser feito. Depois, eu inseri os registros de cadastro do movimento, né, de aproveitamento do crédito. Então, 0300, 0305, eu preciso informar o 0500, 0600, inserir essas informações. E aí, eu consegui gerar o arquivo e fazer o aproveitamento do crédito. Então, só aqui nessa situação, eu tenho situações em que eu precisei extrair dados, eu precisei alterar dados, precisei deletar e precisei inserir. As 4 habilidades para resolver esse problema do bloco G, que é o SIAP, né, a escrituração do SIAP. Então, só fiz combinar. Não tem nada de diferente do que eu mostrei aqui nas 4 habilidades anteriores. Eu só combinei as habilidades para resolver um problema específico. E, por fim, gerar GIA a partir dos dados do SPED. Foi a automação, né, a encomenda de automação que eu recebi. Então, o que foi que eu fiz? Ele me deu XMLs, eram operações de saída. Peguei XML, extraí os dados dele, comparei esses dados e alterei lá no registro 690. Basicamente tinha divergência entre o que estava no XML e o que estava no SPED. Então, peguei os dados do SPED, extraí, comparei com o que estava lá no 690, alterei os dados. Já entrei na segunda habilidade, alterar dados. Depois eu inseri os registros 695 e 697, ou D195 e D197 das operações. Então, já usei 3 habilidades aqui. E daí eu gerei a GIA. Nesse caso, não precisei deletar nada. Só precisei inserir, alterar e... qual foi o outro? Inserir, extrair, alterar e inserir. As 3 habilidades. Só faltou deletar aqui. E eu resolvi o problema do cliente, utilizando essas 4 habilidades que eu estou falando para vocês. Então, você pode usar ela de uma forma simples, você pode usar ela de uma maneira mais complexa, mais rebuscada. Não rebuscada. Simplesmente a necessidade. A operação em si é mais complexa e você vai precisar lançar mão de mais recursos. Então, você vai combinando essas habilidades e você vai resolvendo os problemas que você precisa resolver. Então, o que é que vai sobrar depois disso? Praticamente nada. O fisco autua a gente com base nas informações que a gente gera no XML e que a gente gera no SPED. Então, se eu for muito bom em manipular as informações do XML e do SPED, eu zerei o jogo. Eu não tenho mais problema. O problema é talvez com a tributação da mercadoria que está errada. Mas eu consigo também utilizar de artifícios, de automações que vão me ajudar a acelerar o tempo de análise, por exemplo, da tributação de uma mercadoria, até para conferir. Eu posso criar um banco de dados com as informações corretas que eu fiz lá nos últimos 6 meses e eu posso ficar acompanhando isso real time, cada emissão de nota, se eu quiser, ou a todo mês, para saber se houve alguma alteração na tributação lá dentro do sistema do meu cliente. São coisas que são possíveis de fazer e você só vai precisar dessas 4 habilidades. Então, são essas 4 habilidades que você vai precisar se você quiser automatizar as suas rotinas de trabalho. É mais do que suficiente. Na próxima live, a gente vai falar sobre... São 3 pilares para você criar sua automação fiscal. Tá? Você tem um pilar tecnológico, você tem um pilar técnico e você tem um pilar comportamental. Hoje a gente falou do pilar tecnológico. Você precisa disso para conseguir criar suas automações fiscais, mas ele não é o principal. Sem ele, sem os dois, como é que é o tripé, né? Se você tira um, cai, para de funcionar. Então a gente tem um primeiro pilar tecnológico, a gente acabou de ver hoje. Nas próximas lives a gente vai falar do pilar comportamental e do pilar técnico, que vão os 3 juntos te ajudar a construir suas automações fiscais, ter mais tempo livre, aumentar salário, ter reconhecimento profissional, executar suas rotinas de trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Enfim, o que você precisar da área fiscal tributária, essa habilidade vai te ajudar a resolver. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu quero reforçar o convite para você participar da Semana da Automação Fiscal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição do vídeo, faz a sua inscrição. Lá na página de inscrição, coloque seu e-mail, clique em Quero Participar. Na página de Obrigado, clica lá no botão para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Mas é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu espero você na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.